Depois tem que pegar água. Ele não tem uma proporção correta. Então a gente vai colocar um pouco do pó com a espátula 24. Eu vou projetar, tá, galera? Só escutem. Um pouco do pó. E um pouquinho, 2, 3 gotas do líquido, bem próximo. Quem quiser chegar aqui e ver, pode vir, tá? Porque depois eu vou projetar. Não vai dar todo mundo, mas não tem problema, eu vou passar, tá? Me dá um pouco do algodão. Bem mais pó do que água. Água não. O líquido, é. O eugenol, né? Bem menos líquido. Aí até caiu muito, ó. Se a gente achar que caiu muito, você pode até tirar, porque senão vocês vão ficar... Lembra que eu falei em aula que esse cimento é um cimento que só vai ficar bom quando doer o dedo? Tá? Então a gente vai incorporando ele aos poucos. Eu não posso incorporar ele de uma vez. E ele não tem uma medida tão precisa quanto é o número de vidro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai incorporando ele. É uma espatulação. Vai incorporando ele aos poucos. Tá vendo? Ele fica bem pastoso. Até ele formar uma massinha de vidraceiro, que é o que fala em literatura. Na verdade, eu falo para vocês que é a massa do Play-Doh, né? Uma massinha de modelar. E ele tem que ficar saindo da placa. E ele tem que ter uma certa resistência. Então, depois que vocês vão incorporando o pó, tá vendo? Ó, você vai apertando, ele vai aceitando. Pra amassar a espátula mesmo. É, e essa espátula 24, o ideal é que ela seja flexível. Essa é a pega correta da luva, ó, do instrumental. Não é aqui em cima, fazendo força, é embaixo, na base da espátula, tá? Ela é bem maleável. E aí você vai puxando, ó. Se você colocar de uma vez só, o que que vai acontecer com esse cimento? Ele vai endurecer de uma vez só e ele vai esfarelar. Se acontecer, nossa, professora, eu botei muito pó, esfarelou, eu posso incorporar um pouquinho mais do líquido. Tá vendo que ele já tá começando a tomar uma consistência, ó? Eu tô fazendo força mesmo. E é assim, porque isso é um curativo provisório. Então, primeiro, a nossa primeira atividade é a manipulação desse cimento. E aí, quando é que a gente sabe mais ou menos que ele tá bom? Quando a gente pega ele e a gente começa a rolar ele na placa. Vocês vão fazer uma quantidade maior. Eu tô fazendo uma quantidade pequena, só para demonstrar, senão eu vou ficar aqui demorando. E vocês vão fazer uma quantidade maior, porque a gente vai fechar 2 dentes. Um dente, a gente vai fechar ele até o final, fazer uma restauração provisória. A gente vai fazer um forro de hidróxido de cálcio, uma cavidade bem profunda. E depois a gente vai fechar até o final, tá? Como se fosse um tratamento expectante. E em um segundo, a gente vai botar o hidróxido de cálcio e fazer uma base de óxido de zinco eugenol. Significa que a gente vai botar só 2 milímetros no máximo. A gente vai deixar aquilo ali para fazer uma restauração em amálgama. Como a gente não tem motor aqui, é como se eu fizesse um curativo, um tratamento expectante. Depois de 45 dias eu rebaixasse aquele curativo e aí fizesse minha restauração de amálgama, que é a que a gente vai usar ele para fazer. Então não joguem fora o dente, a gente pediu vários dentes porque a gente vai usar eles, tá? Então, ó, saiu da placa, tá pronto para usar, gente? Sim ou não? Sim. Não. Maravilha. Muito bem, não. Por que que ele não tá? Porque a gente sempre ainda tem algum eugenol residual aqui. O que que a gente então tem que fazer? Isso. Pegar um pedacinho do papel absorvente. Pode pegar um pedaço para mim lá? É o papel toalha, é um papel absorvente. É, não. A gente vai pegar um pedacinho dele. Não tem problema. Ó. E aí a gente aperta contra. Não vai grudar. Você vai ver que na hora que a gente abrir, ó, ele sai o líquido, que é um excesso. Porque o excesso desse eugenol, ele vai ser o quê? Irritante à polpa. Então eu já tenho uma massinha pronta para colocar no dente. Quando vocês forem levar na cavidade, vocês vão levar com a espátula número 1.
Ela pode ser tanto de um lado quanto do outro. E vocês vão pegar um pedacinho e colocar lá na cavidade. Eu não vou colocar agora, tá bom? Vou lá. Deu errado, manipula de novo. Foi pouco, manipula mais. Tá bem? É treino. Segunda atividade vai ser manipular o hidroxicálcio. Hidroxicálcio é uma pasta base e um catalisador. A pasta base, cuidado que às vezes ele tem, ó, você abriu e ele vai saindo, ó. Ih, cara. Perigoso. É um vulcão, né? Ó, a gente aperta aqui um pouquinho para ver se ele para de sair. Fechou. A gente vai colocar porções iguais, de preferência. Eu vou tirar porque aqui tem muito. A gente pode separar. E o catalisador. Às vezes, tá vendo que tá saindo só o líquido? Tá saindo só o líquido. A gente deixa extravasar, ele tem que sair a cor. Branquinho, que é o cimento que tá lá dentro, ó. Aí a gente vai colocar porções iguais, tá? Vou deixar já separadinho, ó. Porções iguais. Como é que você vai manipular, gente, ó? O hidroxicálcio, ele tem uma presa rápida, ele é presa alta, ele é adesivo, a estrutura dentária, sim ou não? Não, ele é hidrossolúvel, né? Ele tem um pH muito alto. Então, o hidroxicálcio, na hora de você manipular, você pode manipular com uma espátula, quando você vai colocar como um cimento provisório, vai colocar dentro de uma coroinha provisória e vai levar no dente. Mas como a gente vai colocar só aqui, ó, vai usar o próprio aplicador. O aplicador de hidroxicálcio duplo, ele tem uma vantagem, porque o mais comprido, ele vai pegar bem lá no fundo, como se fosse quase uma exposição pulpar, tá? A gente vai fazer um capeamento pulpar indireto, não é direto. Mas eu quero que vocês treinem primeiro destreza. Cavidade do dente muito pequenininho. E a gente vai treinar, ó, um dedinho de apoio e vai colocar só lá no fundo. Eu não quero que esbarre nas paredes circundantes do preparo. Porque se o hidroxicálcio ficar aqui, ele vai se solubilizar em contato com a saliva e vai ter infiltração. Tá bem? Então a gente vai manipular com o próprio aplicador, ó. Ele tem que ficar homogêneo, não pode ficar rajado. Então, se eu usar ele aqui e tentar colocar lá, assim, eu vou borrocar tudo. Como é que eu faço? Eu limpo o que eu acabei de manipular, pego só com um pedacinho dele, com a basezinha, e eu vou lá embaixo, ó. Não precisa preencher a cavidade toda, e ele tem que ser rápido. É depois. Ó, vê se consegue filmar. Colocamos só lá no fundo. Ah, professor, esbarrou na lateral. O que é que eu faço? Vou pegar minha colher de dentina. Vocês vão ver que é com uma colherzinha mesmo. Ele tem um lado e o outro. Se esbarrou, eu tiro lá das laterais. Pego a colher de dentina, espero ele endurecer. E a gente coloca eles nas laterais. Como é que eu sei que ele já tomou presa, que ele endureceu? Qual é o aspecto clínico? Ele não perde o brilho. Perde o brilho. Ó, ele ainda tá com tempo, uns 2, 3 minutos. Mas daqui a pouco ele vai ficar durinho, durinho. Não adianta depois que ele endurecer, você tentar colocar. Na cavidade oral, ele é mais rápido ainda, porque a temperatura do corpo é mais alta. Então, não adianta, tá? Ele fica opaco também, tá? E não pode a cavidade estar molhada. Ela tem que ser bem seca. Se ela tiver molhada com poça lá de saliva, alguma coisa, não vai fazer a justaposição, ele não adere, ele fica só justaposto, tá? Por isso que o hidroxicálcio, a gente tem que botar o forro, sempre tem que vir acompanhado de uma base. A base vai ser óxido de zinco e eugenol, ou ele pode ser uma base de ionômero de vidro que a gente vai fazer na segunda aula, tá bem? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, pode os dois dentes já colocar o forro, hidroxicálcio, que é o mais fácil. Colocou o forro, manipula o óxido de zinco e eugenol, a gente vai fechar até o final. Depois que eu fechar ele até o final, eu vou colocar num dentinho aqui só pra mostrar, tá? Ó. A gente faz um dente solto na boca? Não, pode ter, todo mundo tem. Ó, aqui ainda tá, ó. Aí eu vou colocar como se fosse aqui, ó, lá no fundo da cavidade, ó.
Ó. É verdade. Só no fundo da cavidade. Num pedacinho, vamos supor que aqui é mais fundo, profundo. Aí eu coloquei, já manipulei o meu curativo. Clínica, gente, tem várias clínicas e já tá pronto aqui. Eu posso botar direto, não preciso ficar esperando. Já coloco direto, ó. Ó. Não precisa do foto. Não tem foto. A dura é cura química, tá? A gente vai usar depois com o ionômero de vidro, tá? E pra resina também, ó. Aí você vai colocando na espátula, tá vendo? E aí você vai adaptando. E tem que transbordar. Ó. Tudo que a gente fez, ele vai transbordar. Tá, ó. Aí você vai pegar o algodão. Como é que o óxido de zinco eugenol toma presa? Como é que ele toma presa? Depois que entra em... Depois que entra em contato. Pega água lá pra mim. Com o quê? Com a umidade, né? Com a saliva. Se eu deixar ele aqui até amanhã, ele vai endurecer? Não. Vai. Por quê? O nosso ambiente tem o quê? Tem umidade. E aí ele vai endurecer, entendeu? Algumas clínicas que trabalham muito, por exemplo... a umidade. Umidade do ar. Se estiver em Brasília, Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei uma pinça e enrolei como se fosse algodão para fazer, limpar a unha. Isso, ó. E ele tá preso. Aí a gente vai, ó, e vai alisar e ajustar, ó. Ó. E aí vai conseguir acabar de moldar. E aí vai fazer um acabamentozinho. Fica bonitinho. Isso, ó. E vai dar uma adaptada. E esse material é um excelente selador cavitário, tá bem? Então é um material muito saudável de você trabalhar. Você vai fechar ele todo. Depois aí lá... você usa resina? Não, É só pode. curativo. Não pode. Então, esse aí é só Você o pode curativo. usar a resina se você tirar tudo, né? Porque na aula eu falei pra vocês, o óxido de zinco eugenol, ele interfere na presa do sistema adesivo. Então você vai fechar até o final e o outro você vai usar só até a metade da cavidade. Aí eu pedi pra vocês pegarem a sonda milimetrada e vocês vão medir lá que a cavidade tem uns 3, 4 milímetros, você vai deixar 2 milímetros de espessura depois. Esse é o mais difícil, deixar só uma camidinha fininha, base, 1 milímetro e pouco, tá? E vai alisar. Depois vocês vão medir, tá? Então, terminei aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar um algodão, deixar úmido, com água, e deixar lá em cima, para ele tomar presa. E acabar de endurecer. Que ele demora mais ou menos uns 60 minutos para tomar presa em umidade. Por isso que a gente, quando termina o curativo, a gente fala, seu João, não pode morder desse lado por 1 hora, tá bem? Se ele morder aqui, neste momento, o curativo vai sair todinho, que ele é extremamente solúvel ainda, tá bem? Combinado? Então, a nossa atividade é fazer o cimento de óxido de zinco eugenol, fazer o forro dos dois